Fala, Academia da Ação! Aqui é o treinador André Gibran, é um prazer estar contigo aqui em mais um episódio do podcast Academia da Ação. O objetivo é transformar você numa pessoa de ação. Se você quer sucesso na sua vida, se você quer romper em todas as áreas, então você precisa obrigatoriamente, nunca pense que é diferente disso, obrigatoriamente você precisa ser uma pessoa de ação. Sucesso tem a ver com fazer, muito mais executar do que simplesmente planejar. Às vezes a gente fica pensando uma vida inteira em como fazer algo, mas a gente nunca bota a mão na massa. Pessoas de sucesso têm uma característica comum, é comum a todas as pessoas de sucesso, todas. Você não consegue me mostrar uma pessoa de sucesso que não seja uma pessoa de ação. E o nosso papo hoje é sobre o uso de ferramentas. Na verdade, eu vou falar de uma ferramenta que uma pessoa de ação usa. E não é nenhuma novidade, você já ouviu falar sobre isso antes, mas eu tenho certeza. Não tenho certeza, né? Vai que eu caio do cavalo, vai que você já usa, mas talvez você não use corretamente essa ferramenta. Talvez você já tenha testado, mas não tenha dado certo. Já vou falar logo do que se trata. É a ferramenta calendário. Se você vai fazer as coisas, se você vai executar ações, você precisa se organizar para isso. Muita gente me vê falando de ação, falando execute mais, planeje menos e fica achando o André Gibran não gosta de planejamento. Não é isso. O planejamento, na verdade, é o oposto disso. O planejamento é necessário, o planejamento é obrigatório. Não é da minha opinião que você deve sair simplesmente fazendo e pronto, sem planejamento algum. É que muitas vezes, aliás, na maioria delas, o planejamento excessivo mata a ação. Você acaba não agindo nada porque quer planejar demais. Eu vejo isso por mim. A minha vida inteira eu fui assim, até descobrir que essa maneira de ser não ia me levar a lugar algum. Eu ficava planejando, colocando no papel. Você fica sonhando, né? Viaja, você acha legal aquilo, mas nunca coloca em prática e você termina tendo uma vida de frustração. Então hoje eu quero te contar como é que eu aprendi a usar o calendário, a agenda, né? E já vou te dizer logo, eu uso um aplicativo para controlar todos os meus compromissos no calendário e esse aplicativo é o Google Agenda ou Google Calendar. É legal que ele é gratuito, ele tem um monte de função que na verdade a gente não vai usar nem metade delas. Eu gosto de planejamento simples, mas tem bastante coisa que você pode fazer com o Google Calendar e é bom também que você acessa de qualquer dispositivo. Se está no seu celular, o Google Agenda está ali, né? É mais comum falar Google Agenda. Está no celular, o Google Agenda está ali. Se está no computador, o Google Agenda está ali, porque é tudo ligado à tua conta do Gmail. Agora, eu não quero aqui chover no molhado, você com certeza já ouviu falar que você tem que se planejar, se organizar para você ter uma vida de sucesso. É necessário, né? Eu não quero chover no molhado, eu não quero falar mais do mesmo para você. Você, de repente, ouvindo isso, vai dizer, já me falaram isso, André. Eu já tentei usar a agenda, mas aí depois eu acabo não fazendo o que eu coloquei na minha agenda. Então, deixa eu te contar o que você deve colocar na sua agenda e depois eu vou te dizer qual é o maior erro cometido por quem tenta... E depois eu vou te dizer qual é o maior erro cometido por quem tenta usar a agenda e não consegue fazer isso bem feito. Vamos supor que você está num belo dia de trabalho, está fazendo tudo certinho, querendo conquistar teus objetivos, maravilha, de repente você lembra que tinha uma conta que venceu ontem e você não pagou. Isso te tira a paz. Já aconteceu contigo? Você está trabalhando direitinho. Não paguei a conta de internet ontem. Internet nem tanto porque não dá tantos juros, né? Mas sei lá, um aluguel, por exemplo. Aí é complicado. Aí você vai meter lá, quanto que está o aluguel de juros? Se não me engano, 10% de multa, 6%. Eu não lembro bem, porque eu tenho pagado direitinho todas as minhas contas aqui. Mas já aconteceu. E aí isso te tira a paz. Aí você vai pagar, aquele fluxo de pensamento, de trabalho que você estava seguindo, já vai ser interrompido. Então, a primeira coisa que você deve colocar na sua agenda, pode ser no Google Agenda aí, que é o que eu uso, coloca todas as datas de conta e coloca também um alerta para te lembrar no dia anterior. Dentro do Google Agenda você consegue ver. Se você não sabe como fazer, veja aí qualquer tutorial no YouTube sobre Google Agenda. Como usar o Google Agenda? Tem um monte, tá? Tem um monte. E aí pronto, a primeira coisa que você deve colocar são suas contas. Coloca todos os compromissos financeiros que você tem. Coloca as suas contas. A agenda funciona muito bem para compromisso fixo. E você pode, por exemplo, a sua conta de luz vence todo dia 10. No Google Agenda você coloca lá para o dia 10 e você pode tornar isso um evento recorrente. Dentro das configurações você pode definir que o Google Agenda reproduza isso por
todos os meses seguintes. Então você vai fazer uma anotação na agenda e todo dia 10 o Google Agenda vai mostrar para você aquilo lá. Aí você programa também um alarme dentro dele para te lembrar no dia anterior, né? Usar um sistema de alarmes do celular é uma coisa muito importante para uma pessoa de ação. Você não tem que ficar mantendo tudo na sua cabeça. O cérebro funciona muito mais como a memória RAM do seu computador, por exemplo, fazendo um paralelo, funciona muito mais como memória RAM do que como memória, como HD, como memória de longo prazo. Não fica tentando usar teu cérebro para te lembrar de compromisso. Para isso você tem agenda. André, como assim como memória RAM? A memória RAM do seu computador é a memória de acesso randômico. É aquela memória que funciona enquanto você está executando as coisas. Então teu cérebro é muito bom para executar. Ele deve ser usado para isso. Não tanto para se lembrar de um monte de coisa. Você pode se lembrar de um número limitado de coisas. André, mas eu vejo um pessoal que trabalha com memorização. Sim, mas pensa o seguinte, o cérebro é capaz de tudo que você quiser, mas no seu trabalho, na sua função, que tal você usar toda a capacidade mental que você tem para executar bem o que você está fazendo? Não é muito melhor do que ficar dividindo o espaço para lembrar quando que você tem que pagar a conta de luz? Você tem um negócio no seu bolso que te acompanha o dia inteiro, você tem um celular aí, deixa ele te lembrar, aí você vai lá e você paga e você libera a memória para as coisas mais importantes. Quem fala muito dessa questão, e aí vai a indicação de livro desse episódio, quem fala muito é o autor americano David Allen. Ele tem um livro publicado chamado A Arte de Fazer Acontecer. Esse episódio que você está ouvindo, você pode estar ouvindo no Spotify, ou você pode estar ouvindo no Google Podcasts, ou no YouTube. Se você estiver no YouTube, na descrição aqui do episódio, eu vou deixar o link para você dar uma olhada no livro A Arte de Fazer Acontecer. É um livro que revolucionou essas questões de produtividade lá nos Estados Unidos. O cara virou um best-seller e eu li o livro mais de uma vez e implantei um monte de coisa que o David Allen fala aqui na minha vida. E isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa de muito mais ação. Voltando, primeira anotação no calendário então, contas a pagar. Segunda anotação, compromissos fixos, médico da filha tal dia, aniversário do Joãozinho não sei o quê. Então tudo que for compromisso fixo, anota também na sua agenda. E eu sempre serei defensor de tudo que você anotar na agenda, você configurar lembrete para o dia anterior. No Google Agenda você pode até configurar, se você usa muito e-mail, você pode configurar para o Google Agenda te lembrar por e-mail. Eu particularmente prefiro ser lembrado por notificação no celular. Então ele me notifica e eu lembro que eu tenho que fazer aquilo. Agora, essas coisas todas de repente você já sabia. O que eu mais quero te falar nesse episódio aqui do podcast Academia da Ação é o seguinte: de nada adianta você fazer isso, você fazer todas essas anotações. De nada vai adiantar se você não fizer, e isso também vem do livro do David Allen, se você não fizer revisão. Você precisa fazer revisão do seu calendário. E eu vou te dizer como é que eu faço isso na minha vida hoje. Hoje, quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço nos meus dias mais produtivos, eu digo nos meus dias mais produtivos porque tem dia que eu pulo isso e o dia não dá certo. Então, no dia da minha vida, que são a maioria hoje, graças a Deus, nos dias da minha vida, que são os dias mais produtivos, é exatamente isso que eu vou te falar agora que eu faço. Eu sento no computador, que é o meu local de trabalho, abro um aplicativo que eu uso, eu vou falar sobre ele um dia que ainda eu vou fazer um vídeo no YouTube, alguma coisa para você, porque ele é fantástico e gratuito. Abro o aplicativo Notion. Dentro do aplicativo Notion, eu abro uma página chamada Free Writing, escrita livre. É uma página que eu deixo só para fazer o planejamento do meu dia. E ali eu tenho um checklist das primeiras coisas a fazer nesse planejamento. Eu planejo o meu dia no próprio dia. Meu dia é meio bagunçado. Às vezes eu tenho uma coisa para fazer que surge. Eu tenho 2 filhas. Agora eu sou pai recente da minha segunda filha. Então tem uma coisinha ou outra que sempre acaba entrando no dia. Tem noite que eu não durmo bem porque minha princesinha, a mais nova, é pequenininha, ainda é bebezinha. Então não dá para eu ficar planejando no dia anterior e tá tudo bem, né? Às vezes você também é uma pessoa que não consegue planejar no dia anterior. Esses dias eu entrevistei um empreendedor, no podcast passado, o Vitor Peixoto. Ele planeja a agenda dele e vai executando já com 1 semana de antecedência. Hoje ele está planejando a semana que vem já. Para mim, não dá. Pelo menos na situação que eu vivo no momento não dá e tá tudo bem. Você não pode encanar. Quando você não pode fazer algo, você não pode. Faz do jeito que dá. O meu jeito é esse. Então todo dia eu me planejo, eu chego e tenho um checklist para eu ver. O primeiro
item do meu checklist é: André, olhe a sua agenda, veja os compromissos de hoje. E aí, se tiver que planejar alguma coisa, você já planeja agora. Aí eu já olho, aí tem que ir lá, pagar não sei o quê. Pronto. Aí eu já planejo que hora que eu quero pagar aquilo na minha agenda do dia. Eu não uso agenda. Você pode muito bem usar a agenda para fazer o seu planejamento do dia. Você pode abrir o Google Agenda e aí você vai planejando por horário. Né? Eu acho mais fácil eu simplesmente ir escrevendo lá no meu aplicativo Notion. Nada mais é do que a maneira que eu uso o Notion, que eu estou te falando agora, nesta página especificamente, é usar ele como se ele fosse um editor de texto. Eu vou escrevendo. Por exemplo, eu preciso editar um vídeo, aí eu separo lá 1 hora para editar esse vídeo. Então eu coloco lá, editar vídeo das 13 às 14. Pronto. Aí das 14 às 14h30, coloco fazer outra coisa. É esse planejamento por horário que eu faço todo dia. Mas antes de tudo isso é o que eu estou falando para você. Eu vejo o checklist. No meu checklist está escrito, verifique sua agenda. Aí eu verifico a agenda. O próximo item do meu checklist é verifique seus lembretes, que aqui eu também uso a Siri. Eu tenho iPhone. Se você tem Android, você pode usar o assistente do Google. Mas vira e mexe, eu tenho algo que eu preciso lembrar, aí eu falo, e aí Siri, espero que ela não dispare aqui agora, e aí Siri, e aí ela me responde, enfim, dá aquele toquezinho na tela, eu falo, me lembra de fazer tal coisa, aí ela cria lá um lembrete. Então também está no meu checklist olhar os meus lembretes todos os dias de manhã. Olhar a agenda e os lembretes não leva mais do que 2 minutos, é muito rápido e isso faz com que eu nunca mais perca nenhum tipo de compromisso. Então vamos lá comigo, eu te falei várias coisas aqui, mas vamos lá, eu gosto que você extraia o que há de mais importante em cada episódio. E o que há de mais importante nesse episódio, que eu vejo as pessoas errando e errando e errando repetidamente, não é o fato de não anotar as coisas na agenda. As pessoas anotam. Anota, mas mesmo assim não lembra. Por que não colocou a notificação? Não, às vezes colocou a notificação lá, o alarme. O telefone te avisou que você tinha que pagar uma conta às 9 da manhã. Aí você olhou e falou, opa, beleza, tem que pagar essa conta. E aí você não paga, chega 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, meia-noite e 1. Aí você não consegue mais pagar no banco, no seu aplicativo, você fala, putz, perdi. Mas o negócio te avisou, por que você perdeu? Faltou a revisão, né? Você tem que olhar todo dia, e aí depois que você olha tanto as coisas que estavam na sua agenda, quanto algum lugar onde você anota seus lembretes, eu recomendo que você use o sistema de lembretes do seu celular, recomendo que use o assistente de voz que tem no seu celular, porque aí fica muito prático de anotar, aprenda a usar isso. Quando você olha os dois e anota, aí sim, no seu planejamento diário, aí sim você não esquece mais, porque aí você colocou na sua lista de coisas do dia, lista de coisas a fazer do dia. É outra lista também, que enquanto você está trabalhando, você tem que ir olhando nela. Opa, o que eu tenho que fazer agora? Vai lá e risca, já fez. E agora tem o quê? Vai lá e risca, já fez. Se chegar no final do seu dia, você olhar na lista, está faltando alguma coisa, você sabe exatamente o que está faltando. Pessoas de ação fazem revisão. Você tem que rever o que você anotou. Conheço um monte de gente que faz lista de tarefa, lista disso, lista daquilo. A pessoa acaba com um monte de lista e com 0 execução. Só faz lista porque está faltando a revisão. Precisa revisar, precisa olhar todo dia. Hoje eu já olhei o que tem na minha agenda. Eu já vi lá o que eu tenho que fazer. Então é isso que você deve fazer também. Olha, e aí sim você faz seu planejamento diário. André, onde você recomenda que eu faça o meu planejamento diário? Onde eu fazia, quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, os dias que mais rendiam na minha carreira no tribunal eram os dias que eu fazia isso. Eu abria o bloco de notas, e aí eu tinha lá 5, 6 tarefas para fazer no dia. Aí eu anotava lá o nome da tarefa. Por exemplo, fazer mandados de penhora das 13 às 14h30. Então, das 13 às 14h30, eu escrevia lá, fazer mandados de penhora, traço 13, traço 14h30. Eu planejava isso. Bom, 14h30 eu vou fazer o quê? Isso 9 horas da manhã eu planejando meu dia. 14h30 eu vou fazer as cartas de intimação. Das 14h30 tem pouca carta para fazer, acho que até as 3 eu consigo fazer. Das 14h30 até as 15, cartas de intimação. Eu ia colocando tudo lá no bloco de notas, uma linha abaixo da outra. Hoje eu faço isso no Notion. Você pode fazer isso num pedaço de papel, você pode fazer isso no seu computador, no editor de texto, onde você quiser, mas faça. A pessoa de ação sabe usar as ferramentas que ela tem à disposição. André, mas bloco de notas tem tanta coisa mais sofisticada. Não caia na armadilha da sofisticação eletrônica para a sua produtividade. É uma armadilha. Aceita esse conselho de quem já caiu em
todas as armadilhas possíveis desse universo de aplicativo de produtividade. Sempre vai ter, anota isso, sempre vai ter um aplicativo melhor do que o que você usa. Eles vão surgindo, mas dá um trabalho tão grande mudar de um para outro que não vale o esforço. Sabe o que acontece? Você está mudando de um para outro e aí você muda e de repente você mudou tudo. Aí você vai perceber que tinha uma coisa que você gostava muito naquele anterior que não tem nesse. É sempre assim. Nunca tem um que seja 100%. Então, escolha um aplicativo de produtividade. Eu escolhi o Notion. E eu uso o Google Agenda para os meus compromissos. Então, eu recomendo isso para você. Use o Google Agenda para os seus compromissos. Ele funciona em qualquer plataforma. É fácil de usar, é simples, tem alertas, tem notificações, fica no seu celular, é leve. Use o Google Agenda para os seus compromissos. E para fazer o planejamento do dia, usa o Notion, por exemplo. Eu vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo no YouTube, vou deixar na descrição do Spotify, vou deixar na descrição, tá? O link do Notion para você testar. Tem também tutoriais sobre Notion na internet. É Notion, 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 esse é o nome do aplicativo. Você pode baixar tanto para Android quanto para iPhone. Usa o Notion, usa o bloco de notas, usa um editor de texto. Eu gosto de usar sempre em plataformas que vão estar disponíveis tanto no meu celular quanto no meu computador. É uma preferência minha, tá? Você pode usar onde você quiser. Planejamento diário você pode inclusive fazer simplesmente no aplicativo Notas do seu celular, tá? Pode fazer. Você que escolhe, mas é importante ter essas duas formas de planejamento. Tenha Google Agenda, aliás, 3, né? Tenha Google Agenda, tenha lembretes que você pode falar no seu assistente de voz para ficar fácil e tenha planejamento diário. Anota tudo. Quando começar o dia, veja a sua agenda, veja os seus lembretes e coloca tudo o que for necessário colocar no seu dia. E esse episódio aqui da Academia da Ação vai estar disponível lá no academiadaação.com.br/005. É o episódio 5 que você está ouvindo. Então, se você entrar lá, não é ação com cedilha, não tem cedilha, tá? Então é academiadaacal.com.br/005. Número mesmo, 005. E aí você vai conseguir encontrar todos os links que eu falei nesse episódio aqui, comentários sobre o episódio e o próprio player lá para você escutar lá mesmo pelo site. E lembre-se sempre disso, se você quer ser uma pessoa de sucesso em qualquer área da sua vida, isso vai exigir a ação de você. Então, esforce-se para se tornar uma pessoa de ação o quanto antes. É isso que muda a sua vida, não é nada mais não. É exatamente isso que faz com que sua vida mude e mude para muito melhor. É isso, grande abraço, vejo você no próximo episódio do podcast Academia da Ação. Tchau, tchau.